Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Ellison Silva e agora a gente chega para trazer o que de mais importante aconteceu com os times nordestinos que disputam o Campeonato Brasileiro. É hora daquele nosso giro da rodada. Oi pessoal, tudo bem? Eduardo Costa por aqui nesse resumo da rodada para falar do Fortaleza. Nessa última semana, quando nós publicamos aqui no YouTube o nosso vídeo com o debate, aqui do Trio Pé de Bola, falamos bastante da situação do Fortaleza, que era bastante complicada na temporada. E ela se complicou ainda mais no último final de semana com uma derrota tenebrosa, 5-0 para o Flamengo no Maracanã, uma goleada, o Fortaleza foi atropelado, não viu a bola. Muitas falhas defensivas, muitos problemas no meio-campo, um meio-campo que sempre foi um ponto muito forte pela força física, pela imponência que o Fortaleza conseguia colocar, o ritmo em muitas partidas, é um meio que não consegue trabalhar, um ataque muito pouco alimentado e que também tem seus problemas individuais. Chamou até a atenção um pouco do abatimento do Vojvoda na entrevista coletiva, Me parece que ele chegou no momento onde ele tenta de tudo, mas não consegue, pelo menos no momento, encontrar soluções. O jogo contra o Flamengo, nesse sentido, deixou isso muito claro, O time leva 1-0 no primeiro tempo, num lance que começa lá na frente, Com a falha, no caso, a partir do momento em que o Daverson não marca o Léo Ortiz, ele vem com liberdade e aciona o Arrascaeta para fazer 1-0. E depois, no segundo tempo, um atropelamento, Em um curto espaço de tempo, o Flamengo faz 4 gols, mata completamente o Fortaleza, um time completamente entregue que não consegue demonstrar reação. Esse é o ponto principal. Essa parada agora para o Mundial vai ser fundamental para o Fortaleza, porque é um time que precisa se recuperar, precisa juntar os cacos e precisa encontrar de alguma forma o futebol tão bom que a gente viu dos últimos anos e que esse ano parece que está se esvaindo. Tem sido uma temporada muito complicada, apesar da classificação na Libertadores, e o 5-0 foi uma amostra muito fiel disso. Fortaleza vai precisar muito dessa parada, como eu falei, para juntar os cacos e para pouco a pouco ir buscando aquilo que se perdeu para retomar o seu rumo na temporada e retomar a paz com o seu time e com a sua torcida. Teve time nordestino fazendo aniversário essa semana. O Ceará completou 111 anos no dia 2 de junho. Tentou começar as comemorações no dia 1º de junho dentro de casa, no jogo contra o Atlético Mineiro, mas o resultado não foi favorável. O Vozão criou muito mais chances, inclusive de bola parada, conseguindo chegar bem, mas não sendo efetivo nas finalizações. O Galo chegou bem só no segundo tempo. Conseguiu com o Hulk uma bola na trave e aos 32 minutos o Rony acertou um chute belíssimo do meio da rua. E assim fechou o placar, 1-0 para o Galo. Esse resultado acabou com a invencibilidade do Ceará dentro de casa, porque o time ainda não tinha perdido no Campeonato Brasileiro. Os próximos confrontos são longe da sua terra, porque o Ceará enfrenta pelo Campeonato Brasileiro o Botafogo e pela Copa do Nordeste o Sampaio Corrêa. Entre os 8 nordestinos que disputam a Série C do Campeonato Brasileiro, apenas um está na zona de classificação para os quadrangulares semifinais, depois de 8 rodadas, que é o CSA, que encerrou muito bem a rodada com a vitória sobre o São Bernardo fora de casa. Mas uma dessas campanhas chama muita atenção, que é justamente a do Floresta. O time de Fortaleza tem 12 pontos e tem a mesma pontuação do Ituano, que é o 8º colocado, o Floresta está em 9º. E por que chama atenção? Porque o Floresta tem uma das menores folhas salariais da Série C do Campeonato Brasileiro. E todo ano briga sempre para não ser rebaixado. E além de estar, nesse momento, na parte de cima da tabela de classificação, o Floresta, que vem de vitória por 1-0 sobre o Itabaiana, em um confronto direto de equipes que vão brigar ali contra o rebaixamento, pelo menos é o que se espera, O Floresta vem de uma sequência de 6 partidas sem sequer perder. Claro que a grande força da equipe do Verdão da Vila Manuel de Sátero é o sistema defensivo, algo que é muito comum, habitual nos trabalhos do treinador Leston Júnior. Só que o time vem fazendo uma campanha muito consistente, porque se imagina-se que por conta da folha salarial e da estrutura em geral, o Floresta não vai ter como se reforçar nessa janela que está aberta agora e vai até o dia 10 e vai manter boa parte do elenco para a sequência da competição.
e a briga, sem dúvida nenhuma, pelo menos no primeiro momento, é contra o rebaixamento. Nesse momento, com 12 pontos, o Floresta já tem mais da metade do que os times que costumam não ser rebaixados nos últimos 3 campeonatos brasileiros da Série C. De 2022 para cá, sempre quem fez 20 pontos acabou escapando do rebaixamento. O Floresta, no ano passado, por exemplo, ficou fora do rebaixamento com 19 pontos. E agora ele já tem 12. E aí não chegamos sequer na metade oficial dessa primeira fase. Então, uma campanha muito boa do Verdão da Vila, comandado por Leston Júnior, treinador que tem história no clube, né? Foi ele que dirigiu o time no acesso na Série D de 2020 e agora vai fazendo mais um novo bom trabalho à frente do Verdão da Vila. Muito bem, pessoal. Agora aqui para falar do Confiança, que precisava de uma vitória, principalmente pelo momento ruim que vivia na Série C, né? Chegou para essa rodada como o último colocado da competição e deu uma resposta importante, positiva e bastante animadora. Venceu por 4-1 o Brusque, que até então era o vice-líder da competição, tinha a melhor defesa da Série C e levou 4 gols do Confiança. Uma partida muito forte do Dragão desde o início, mesmo saindo atrás e levando 1-0, foi sempre melhor na partida e aí logo no primeiro tempo buscou a virada a partir de uma mudança importante do Luizinho. O Luizinho Vieira, ele escala o Giovani no time titular, o Giovani não rendeu e ainda no primeiro tempo ele não teve receio de mexer, colocou o Brenner Camilo, que na minha avaliação deveria ser titular, é um dos melhores atacantes do Confiança. E o Brenner entrou, foi decisivo, participou diretamente dos 2 gols ainda no primeiro tempo que viraram o jogo, do Neto e do Thiago Santos. Depois na segunda etapa o Rafinha fez 3-1 e o Eduardo Moura de cabeça completou a grande vitória. Uma vitória importantíssima para o Confiança, com o perdão do trocadilho, recuperar parte da confiança. Ainda não é suficiente, o Confiança está mais perto sim de sair da zona, mas é o vice-lanterna apenas, subiu uma posição com essa vitória. Ainda existe um longo caminho para respirar de vez, para começar a trilhar um caminho melhor na Série C, mas precisava dar o primeiro passo. Precisava, acima de tudo, estancar a sangria. E conseguiu estancar a sangria com a grande vitória. Se é o começo de tempos melhores, não sabemos, mas é um indicativo positivo de que as coisas podem mudar para a equipe azulina. Vivendo seu ano do centenário, o 13 tem tido uma temporada perturbadora para os seus torcedores. Esperando um grande ano de 2025, quando completa 100 anos de sua fundação no dia 7 de setembro, o 13 vem acumulando fracassos. Foi eliminado pelo Ferroviário na segunda fase da pré-Copa do Nordeste. No Campeonato Paraibano, aos trancos e barrancos, chegou na semifinal e foi eliminado pelo Botafogo da Paraíba. Ainda antes de chegar à decisão, né? Porque, claro, que o grande objetivo do Galo era ser pelo menos finalista, não só para buscar um título para coroar seu centenário, mas principalmente garantir calendário para a próxima temporada, algo que não tem com essa eliminação na semifinal. As vagas da Paraíba estão com Souza e Serra Branca para a próxima Série D. E aí, para completar, uma campanha na Série D que vai sendo muito ruim, o time tem o terceiro pior ataque da competição, atrás apenas do Penedense e do Brasil de Pelotas, e está fora da zona de classificação do Grupo A3 e vem de uma derrota pesada por 3-0 para o Central de Caruaru em pleno Amigão, justamente no fim de semana que começou o São João de Campina Grande, né? Nessa disputa Campina Grande-Caruaru pelo maior São João do país, do mundo e tudo mais. E Campina Grande teve esse revés com 13 por 3-0 no Amigão. E não bastasse essa derrota dura de um time que não consegue fazer gols, só 3 gols nessa campanha, na segunda-feira pela manhã, o Arthur Bolinha, que era presidente do clube desde 2022, renunciou ao seu cargo. Não só ele, toda a diretoria do Galo pediu para sair do clube, que vive agora uma vacância de poder, chegando exatamente na metade da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Certamente o Arthur Bolinha, que é político também, de política partidária, não quer vincular sua imagem a um centenário fracassado do Galo da Borborema, algo que ele não vai conseguir fazer com essa renúncia, mas ele abandonou o barco e deixa o 13 à deriva aí numa situação bem complicada. O clube agora tem o presidente do Conselho Deliberativo, o Anatólio, que vai assumir o clube, que tem 60 dias para convocar novas eleições, mas agora o caos que já se encontra dentro de campo, o time precisando muito de investimentos, principalmente no setor do meio para frente, não se sabe como vai ficar agora, justamente por conta da questão financeira, né? O Galo que tem muitos problemas, que tem um elenco enxuto,
tem uma folha salarial muito bem controlada, é ver como é que o time vai se virar para sobreviver aí na Série D e manter esse sonho de classificação, porque as perspectivas são muito poucas, muito fracas, e o time tem 7 jogos para se recuperar, mas agora, além da crise técnica dentro de campo, tem também esses problemas políticos para resolver fora das 4 linhas. O Santinha, hein? O tricolor pernambucano ganhou do Ferroviário por 3-1 jogando no Arruda, pela 7ª rodada do Brasileiro da Série D. O time saiu na frente com 2 gols de Thiaguinho, o primeiro deles de um rebote e o segundo de uma jogada de velocidade pelo lado direito. O Ferroviário diminuiu o placar num belo chute do Kevin, mas o Santa sacramentou a vitória aos 83 minutos com um chutaço colocado do Giovani. O time está com 19 pontos e está em primeiro lugar na tabela do seu grupo da Série D. Esses 19 pontos foram conquistados a partir de 6 vitórias e um empate. Até agora, do seu grupo, o Santinha é o único invicto, não perdeu na competição. O próximo confronto vai ser contra o Ferroviário de novo, só que dessa vez no Ceará.